Ethan Walker era apenas mais um jovem médico de 34 anos, comum aos olhos do mundo, mas carregava uma dor silenciosa que poucos conheciam. Criado em uma pequena cidade costeira, ele sempre sonhara em fazer a diferença, embora a vida tivesse sido dura desde cedo, deixando cicatrizes profundas em seu coração. O que sustentava Ethan era a crença de que mesmo nas situações mais improváveis, a esperança podia florescer, e ele buscava, dia após dia, encontrar essa luz nos corredores frios do St. Vincent Hospital, onde passava mais tempo do que em sua própria casa. Se você gosta de histórias emocionantes e quer ver o impossível se tornar possível, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma narrativa que toca o coração. A rotina de Ethan era intensa, marcada por plantões intermináveis, noites sem dormir, e casos que exigiam não apenas conhecimento, mas empatia, paciência e coragem. Cada paciente carregava consigo uma história de dor, mas também de resistência, e Ethan aprendia com cada um deles, absorvendo lições que ninguém jamais poderia ensinar em uma sala de aula. Apesar do cansaço físico e emocional, havia uma chama dentro dele que nunca se apagava, o desejo de salvar vidas, de oferecer conforto quando tudo parecia perdido, e de encontrar sentido em meio ao caos que o cercava diariamente. Em sua pequena cozinha, entre canecas de café e anotações médicas espalhadas pelo chão, ele se perguntava frequentemente se algum dia conseguiria equilibrar sua paixão pela medicina com a necessidade de viver plenamente. Ethan não se via como herói, mas como alguém determinado a ser uma ponte entre a dor e a esperança, entre o impossível e o alcançável, mesmo que o preço fosse a solidão. A vida de Ethan mudou em uma tarde chuvosa de novembro, quando recebeu uma ligação urgente relatando um acidente grave próximo à ponte da cidade. O vento cortante e a chuva incessante transformavam a estrada em um cenário quase cinematográfico, e ele sentiu, instantaneamente, que aquele dia não seria como os outros. Dirigindo com pressa e atenção redobrada, Ethan tentava antecipar cada movimento dos carros e pedestres, enquanto o som da chuva batendo no vidro parecia sincronizado com seu coração acelerado. Ao chegar, encontrou uma jovem desacordada no meio da rua, com o cabelo molhado colado à pele e roupas encharcadas, e percebeu que o tempo seria o único inimigo a vencer. Seus instintos médicos assumiram o controle, e ele agiu rapidamente, chamando uma ambulância e monitorando sinais vitais, enquanto curiosos se aproximavam, assustados e confusos. Ethan sentia a adrenalina pulsando, misturada a uma estranha sensação de déjà vu, como se aquela cena fosse um ponto de virada não apenas para a vida da jovem, mas para a sua própria existência. Ele sabia que cada segundo contava, que cada decisão poderia significar a diferença entre vida e morte, e sua mente trabalhava freneticamente, priorizando ações enquanto tentava manter a calma. Ao mesmo tempo, Ethan percebia que havia algo na jovem, talvez na fragilidade de seus gestos ou na forma como respirava, que despertava nele uma atenção singular, uma curiosidade inquietante, como se aquele encontro fosse apenas o começo de algo maior. O hospital se tornou uma extensão de sua vida naquele instante, com corredores cheios de passos apressados, luzes fluorescentes que refletiam a urgência de cada situação, e o som constante de monitores que ditavam o ritmo da esperança e do medo. Ethan se manteve ao lado da jovem durante todo o atendimento, observando cada exame, cada reação, e sentindo um peso que ia além da responsabilidade médica. Um vínculo invisível se formava, silencioso, mas profundo. Enquanto ela permanecia sedada, ele não conseguia evitar se perguntar sobre sua história, sua família, e os sonhos que talvez tivesse, agora interrompidos por um instante de tragédia.
Ethan manteve a mão da jovem sobre a sua, um gesto de proteção e presença, mesmo sabendo que ela talvez nem percebesse, e ao mesmo tempo sentiu que precisava se preparar para notícias difíceis, pois o diagnóstico que viria poderia mudar tudo. Cada passo dado naquela emergência parecia coreografado pelo destino, e ele se perguntava se aquilo era apenas acaso ou se, de alguma forma misteriosa, aquela jovem estava destinada a cruzar seu caminho para sempre. O cheiro de desinfetante misturado à chuva que ainda escorria pelo cabelo da jovem era quase simbólico, representando a luta entre fragilidade e força, entre dor e possibilidade. Ethan respirava fundo, buscando estabilidade emocional, enquanto o mundo ao redor parecia girar mais rápido, exigindo dele presença, coragem e coração aberto. Nos dias seguintes, Ethan acompanhou de perto a recuperação da jovem, cujo nome era Lily Harper, uma professora de artes de 28 anos que carregava nos olhos uma mistura de doçura e medo. Cada visita dele ao quarto trazia um pouco de luz à escuridão que ainda a envolvia, e Ethan se sentia cada vez mais conectado, não apenas como médico, mas como alguém que desejava profundamente que ela tivesse uma chance de recomeçar. A mãe de Lily, Grace, observava a dedicação de Ethan com uma mistura de alívio e admiração, percebendo que ele não era apenas competente, mas genuinamente humano, disposto a ir além do esperado. Ethan sabia que seu papel ia além do cuidado físico, ele precisava transmitir esperança, segurança e confiança, elementos que poderiam salvar não apenas o corpo, mas também o espírito de Lily. Cada sorriso tímido, cada gesto de melhora, alimentava uma sensação de propósito que há muito tempo ele não sentia, reacendendo uma chama interior que parecia ter se apagado com as dificuldades da vida. A cidade, antes indiferente à sua rotina, agora parecia observar silenciosa conexão que surgia entre os dois, quase como se o universo estivesse conspirando para criar algo inesperado e belo. Ethan se pegava imaginando conversas futuras, passeios sob a chuva, e momentos simples que poderiam transformar a dor recente em memórias de esperança. A vida, ele percebia, tinha uma maneira curiosa de colocar pessoas certas nos momentos certos, ainda que de forma abrupta e surpreendente. O primeiro exame detalhado trouxe uma notícia inesperada e devastadora: um tumor raro havia sido detectado em Lily, localizado em uma área delicada e de difícil acesso. Ethan sentiu o impacto do diagnóstico, o peso da responsabilidade e a urgência da situação, mas manteve a calma, explicando cuidadosamente cada detalhe à mãe de Lily, garantindo que ela entendesse que havia possibilidades, embora limitadas, de tratamento eficaz. Cada palavra sua era escolhida com cuidado, pois sabia que naquele momento cada sílaba carregava esperança ou desespero. Lily, ainda frágil, ouvia e absorvia a informação, sentindo um turbilhão de emoções, mas também confiando na presença e na segurança transmitida por Ethan. Ele a observava atentamente, sentindo uma empatia que ia além do profissionalismo, uma conexão que parecia transcender o tempo e as circunstâncias. No silêncio do quarto, Ethan refletia sobre a fragilidade da vida e a força que pode emergir mesmo nas situações mais adversas, percebendo que ali, naquele momento, estava nascendo algo que mudaria não apenas a história de Lily, mas também a sua própria. Cada decisão médica, cada conversa delicada, era como um passo em direção a uma possível redenção, não apenas para ela, mas para ele mesmo, que carregava dores antigas e sonhos adiados. A presença de Lily despertava nele uma atenção especial, uma vigilância silenciosa, como se proteger e cuidar dela fosse mais do que um dever, mas um chamado. A notícia do tumor fez a rotina de Ethan mudar completamente. Cada dia no hospital se tornou uma batalha silenciosa entre a esperança e o medo,
e cada visita a Lily era carregada de tensão e expectativa. Ele se tornava testemunha de sua fragilidade e coragem, e ao mesmo tempo sentia um peso crescente em seu próprio peito, como se cada batimento de seu coração estivesse ligado ao destino dela. A jovem tentava sorrir, escondendo o terror que crescia por dentro, mas Ethan percebia cada gesto contido, cada piscada hesitante, cada respiração mais curta do que deveria. Ele sentia a responsabilidade de ser mais que um médico, precisava ser porto seguro, apoio silencioso e luz em um momento de escuridão, mesmo que isso significasse confrontar suas próprias dores e memórias de perdas passadas. A pressão do hospital, combinada com a urgência do caso de Lily, fazia Ethan questionar sua capacidade de lidar com tudo. Ele caminhava pelos corredores como um homem dividido entre a racionalidade da medicina e a emoção que crescia a cada instante, sentindo que aquele vínculo que se formava era mais profundo do que qualquer situação que já havia vivido. A tensão aumentava quando cada exame revelava nuances delicadas do tumor, e a incerteza da operação se tornava uma sombra que pairava sobre todos, silenciosa, mas sufocante. Mesmo assim, Ethan persistia, determinado a buscar alternativas e a não se permitir sucumbir à desesperança, embora cada noite em seu apartamento fosse preenchida por pensamentos inquietos e olhares perdidos para o teto, imaginando cenários impossíveis, estratégias médicas e soluções que poderiam não existir. Enquanto isso, Lily se via em um turbilhão de emoções. Ela tentava ser forte diante da mãe, dos médicos e de si mesma, mas cada momento sozinho revelava seu medo silencioso. Ela se lembrava de cada sonho interrompido, cada plano adiado, e sentia que sua vida estava suspensa em uma corda invisível prestes a se romper. A cada visita de Ethan, seu coração batia mais rápido, e ela sentia algo que não conseguia explicar, uma mistura de gratidão, carinho e uma conexão que ultrapassava a barreira entre paciente e médico. O simples toque da mão dele transmitia segurança e calor, despertando emoções há muito tempo adormecidas, enquanto seus olhos se encontravam, silenciosos, carregados de significados que nem mesmo palavras poderiam expressar. Ethan se tornava, sem perceber, um ponto de referência em sua vida, alguém que representava mais que cuidado médico, uma presença constante em meio ao caos, alguém capaz de enxergar além da doença e enxergar a pessoa por completo. Cada conversa, cada gesto de preocupação, aprofundava o vínculo. E Lily percebia que, apesar do terror do diagnóstico, havia um fio de esperança que não podia ser ignorado. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade de Ethan diante da situação despertava nela sentimentos de proteção e desejo de retribuir a atenção com confiança e amizade, ainda que o medo do amanhã fosse constante. A tensão entre a necessidade de se mostrar forte e o medo interno criava um clima quase palpável, onde cada instante parecia carregado de significados silenciosos, olhares demorados e palavras que precisavam ser ditas, mas ainda permaneciam suspensas no ar, presas entre o medo e a esperança. No hospital, Ethan começou a buscar cada alternativa médica possível. Pesquisas intermináveis em bancos de dados internacionais, artigos recém-publicados e contatos com especialistas pelo mundo se tornaram seu novo ritual diário. Cada e-mail enviado, cada telefonema feito, representava a busca desesperada por uma solução que pudesse salvar Lily, e o peso da responsabilidade era quase esmagador. Ele revisava cada detalhe dos exames, estudava cada caso parecido, e mesmo cansado, sentia uma urgência que o impelia a continuar, como se a vida dela dependesse diretamente de sua perseverança.
A pressão emocional aumentava, e cada decisão médica carregava consigo a sombra da dúvida, da possibilidade de falhar, do impacto que qualquer erro poderia ter sobre aquela jovem e sua família. Ethan sentia-se preso entre a fé na ciência e a necessidade de acreditar que milagres ainda eram possíveis, mesmo em uma realidade marcada por estatísticas e números frios. Cada avanço, cada pequena melhora que Lily apresentava, era celebrado silenciosamente, como uma vitória temporária em uma guerra que parecia interminável. Ele compreendia que, para ela, sua presença era mais que essencial, era um fio de esperança em meio à tempestade, e a conexão emocional que crescia entre ambos se tornava um elo invisível que transformava o tratamento em algo além da medicina. O medo de perder Lily se tornou constante em Ethan. Cada noite em casa, cada instante fora do hospital, era preenchido por pensamentos inquietos, revisando mentalmente cada passo tomado, cada decisão feita. Ele sabia que não podia se permitir fraquejar, mas a ansiedade crescia, e seu coração parecia estar sempre um passo à frente, antecipando possibilidades catastróficas. Cada telefone que tocava, cada batida de mensagem, aumentava o suspense, e ele se sentia incapaz de desligar-se da situação, mesmo quando o corpo pedia descanso. O vínculo que crescia entre eles tornava tudo mais intenso, cada gesto carregado de significado, cada olhar de compreensão mútua transformando a relação em algo que transcendia o papel de médico e paciente. Ethan lutava contra sua própria vulnerabilidade, mas também reconhecia que aquele sentimento era inevitável, e que a vida, de alguma forma, o estava testando com uma intensidade emocional que ele nunca imaginara enfrentar. Cada detalhe da recuperação de Lily era observado com atenção obsessiva, e cada alteração mínima em seu estado de saúde provocava uma reação visceral, que ele tentava controlar, mas que muitas vezes o deixava exausto e emocionalmente vulnerável. Grace, a mãe de Lily, observava tudo com olhos atentos e coração apertado. Ela via Ethan se dedicar com intensidade que beirava o pessoal, e, embora soubesse que ele era o médico da filha, não podia deixar de perceber o carinho que crescia entre os dois. Cada gesto, cada toque, cada palavra calma transmitida por Ethan parecia aliviar um pouco da dor e do medo de Lily, e isso a deixava emocionada e, ao mesmo tempo, apreensiva, imaginando o que poderia surgir dali. O hospital, antes apenas um lugar de tratamento, se tornava um palco onde emoções se cruzavam, onde esperança e medo coexistiam, e onde a intensidade do vínculo humano superava qualquer protocolo. A tensão entre o impossível e o esperado estava presente em cada momento, e Grace sentia que a vida da filha dependia não apenas da medicina, mas de milagres que poderiam surgir de conexões humanas inesperadas. Em meio a toda essa tensão, uma nova esperança surgiu. Ethan recebeu contato de uma clínica internacional, especializada em casos raros como o de Lily, oferecendo a possibilidade de uma intervenção inovadora. Ele respirou fundo, sentindo um misto de alívio e apreensão, consciente de que aquilo representava uma virada que poderia mudar tudo. A ansiedade retornava, porém agora temperada pela promessa de uma chance real, e cada decisão tornava-se ainda mais crucial. Ele sabia que precisava preparar Lily, emocionalmente, para enfrentar o que viria, explicando cada passo com cuidado, transmitindo confiança sem criar falsas expectativas, mantendo a delicada linha entre esperança e realidade. O clima entre Ethan e Lily intensificou-se, carregado de emoções silenciosas, olhares demorados e gestos que pareciam falar mais que palavras. A tensão da situação aproximava-os, e cada conversa se tornava um fio que ligava dois corações, unindo-os em um vínculo inesperado, mas profundamente sentido. Mesmo sem palavras,
Cada presença transmitia algo que nenhum tratamento poderia proporcionar: segurança, compreensão e afeto. A intimidade emocional crescendo entre eles se tornava inevitável, e o hospital, antes frio e impessoal, se transformava em um lugar de esperança, desejo e conexão profunda. Lily, por sua vez, sentia o medo e a esperança se misturarem em seu peito. Cada visita de Ita era um lembrete da vida que ainda podia ser, do amor que podia surgir, e do milagre que talvez estivesse por vir. A vulnerabilidade dela contrastava com a força silenciosa que emanava de Ita, criando um equilíbrio delicado e poderoso que os mantinha unidos em meio ao caos. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar carregava camadas de significado, e ambos compreendiam, sem dizer, que aquela experiência não era apenas sobre medicina, mas sobre vida, coragem e a possibilidade de amar mesmo diante da incerteza. A pressão do tempo aumentava, e Ethan sentia que precisava agir com rapidez. Cada segundo contava, e cada escolha poderia ser decisiva para o futuro de Lily. Ele mergulhava em pesquisas, discutia possibilidades com especialistas, planejava cada passo da intervenção e preparava emocionalmente todos ao redor. O suspense, a tensão e o drama cresciam a cada instante, mantendo todos na ponta da cadeira, enquanto o destino de Lily permanecia incerto, mas carregado de esperança. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, clique agora e ative as notificações, porque esta história emocionante vai mostrar coragem, amor e decisões que mudam vidas, e você não vai querer perder um segundo sequer do que está prestes a acontecer. Ita acordou naquela manhã com uma sensação diferente, um peso mais intenso no peito, como se soubesse que o destino estava prestes a colocar sua coragem à prova. Cada passo que dava pelos corredores do St. Vincent parecia ecoar como um tambor de urgência, marcando o ritmo acelerado de seu coração. Ele revisava mentalmente cada detalhe da condição de Lily, cada exame, cada contato internacional que havia feito nas últimas semanas, enquanto o hospital despertava com o som das sirenes, passos apressados e anúncios nos corredores, lembrando que cada segundo contava. Ethan sentia que aquele momento não era apenas sobre medicina, mas sobre confiança, fé e uma conexão que ultrapassava qualquer protocolo clínico. Lily estava em seu quarto, acordando lentamente com o semblante ainda marcado pela fragilidade, mas com os olhos curiosos, observando Ethan entrar, e ele percebeu, naquele instante, que a presença dele era a âncora emocional dela, e talvez de todos ao redor. Ele respirou fundo, preparando-se para compartilhar a notícia que poderia mudar o curso de tudo. A clínica internacional havia aceitado seu pedido, e uma cirurgia inovadora estava disponível, mas a decisão precisava ser tomada imediatamente. Cada palavra que diria carregava a responsabilidade de dar esperança sem criar falsas expectativas, equilibrando ciência, compaixão e emoção, enquanto preparava Lily para enfrentar o que poderia ser a batalha mais importante de sua vida. Lily, ao ouvir a notícia, sentiu seu coração disparar. Ela sabia que aquela oportunidade era rara, quase milagrosa, mas também entendia o risco e a gravidade do procedimento. Seus pensamentos se embaralhavam entre medo, esperança e a sensação de que sua vida poderia ser transformada em minutos, dependendo das escolhas que faria. Cada detalhe compartilhado por Ita era absorvido com atenção, cada explicação médica transmitida com calma, mas carregada de emoção, lembrando-a de que havia luz mesmo nos momentos mais sombrios. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha, que alguém estava verdadeiramente ao seu lado, não apenas como médico, mas como alguém que se importava profundamente com seu destino. Ethan segurou sua mão com firmeza e ternura,
transmitindo confiança e força, enquanto cada batida de seus corações parecia sincronizar-se, como se ambos compreendessem, sem palavras, que estavam prestes a enfrentar algo que mudaria tudo. A tensão emocional aumentava, cada gesto carregado de significado, cada respiração marcada pelo medo do desconhecido, mas também pela esperança que surgia como uma chama no meio da escuridão. A mãe de Lily, Grace, observava em silêncio, emocionada e apreensiva, consciente de que aquele instante representava um ponto de virada, e que a decisão poderia redefinir o futuro de sua filha e de todos ao redor. Enquanto os preparativos para a cirurgia eram iniciados, Ethan se encontrava em uma batalha silenciosa consigo mesmo. Cada passo, cada ligação, cada detalhe logístico tornava-se uma prioridade absoluta, enquanto sua mente tentava equilibrar o profissionalismo com a vulnerabilidade emocional crescente. Ele sentia o peso de toda a responsabilidade, a urgência de cada decisão e a intensidade do vínculo que se formava com Lily, um elo que se tornava impossível de ignorar. Cada exame revisado, cada consulta com especialistas internacionais e cada estratégia discutida representavam um esforço para garantir que nada fosse deixado ao acaso. Ethan sabia que o sucesso da cirurgia não dependia apenas de sua habilidade médica, mas também da confiança emocional que ele transmitia a Lily e à sua família, criando um ambiente de esperança que poderia influenciar diretamente o resultado. Enquanto isso, Lily observava Ethan se mover pelo quarto, cada gesto medido e seguro, e sentia uma mistura de admiração, carinho e medo, consciente de que aquela pessoa estava fazendo tudo por ela, carregando não apenas conhecimento, mas também emoção, coragem e dedicação. A tensão aumentava, mas a determinação de ambos se transformava em força silenciosa, preparando-os para enfrentar o desconhecido juntos, conectados por algo que ia além da medicina. Nos dias que antecederam a cirurgia, Lily e Ethan desenvolveram uma rotina intensa de preparação, entre exames, conversas e momentos silenciosos carregados de emoção. Cada gesto de cuidado, cada palavra de incentivo, cada sorriso tímido se transformava em uma âncora emocional que sustentava ambos, lembrando-os do valor da vida e da importância da confiança mútua. Ethan passava horas revisando cada detalhe, considerando todas as possibilidades, enquanto Lily tentava se manter forte, apesar do medo crescente que às vezes ameaçava dominá-la. A cidade ao redor parecia continuar indiferente, mas dentro do quarto de hospital existia um mundo à parte, onde cada respiração e cada gesto eram carregados de significado, onde a tensão e a esperança coexistiam em uma dança silenciosa e poderosa. A cada visita de Ethan, Lily sentia-se mais segura, mais confiante, e, ao mesmo tempo, mais consciente do risco, criando um equilíbrio delicado entre medo e coragem, ansiedade e confiança. Ethan sentia que aquele vínculo emocional era essencial para que ela enfrentasse a cirurgia, e se dedicava a ser a presença constante e calma que ela precisava, mesmo que isso significasse confrontar suas próprias emoções mais profundas e medos antigos. Cada noite, ele se deitava pensando no que poderia acontecer, revisando mentalmente cada passo, cada decisão, cada detalhe que pudesse garantir a segurança de Lily, e sentindo que aquele desafio ia além da medicina, tocando algo mais profundo em seu coração. A tensão aumentou ainda mais quando os médicos internacionais confirmaram a complexidade da cirurgia. O procedimento exigiria precisão extrema, riscos significativos e a coordenação de uma equipe altamente especializada, e cada membro envolvido sabia que o sucesso dependia de cada movimento, cada decisão tomada no momento certo.
Ethan sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito, mas também uma determinação crescente de não falhar, de garantir que Lily tivesse a melhor chance possível de sobrevivência e qualidade de vida. Ele percebeu que sua conexão emocional com ela se tornava ainda mais crucial, porque confiança, esperança e coragem podiam influenciar a forma como ela enfrentaria cada passo do processo. Lily, por sua vez, experimentava uma mistura de medo e determinação, sabendo que aquela era sua única chance de vencer a doença, e confiando plenamente em Ethan, não apenas como médico, mas como alguém que se importava profundamente com seu destino. A cada conversa, cada toque, cada gesto silencioso, ambos se preparavam para enfrentar a incerteza juntos, enquanto o mundo ao redor parecia desaparecer, deixando apenas eles, a vida e a esperança. No dia da cirurgia, a tensão atingiu seu ápice. Ethan acompanhou Lily até a porta da sala cirúrgica, segurando sua mão com firmeza, transmitindo uma força silenciosa que ela precisava para não sucumbir ao medo. Cada passo em direção à mesa de operação era carregado de significado, cada respiração de Lily marcada pelo nervosismo, e cada batida do coração de Ethan refletindo a intensidade do momento. O corredor do hospital parecia interminável, os sons apagados, e o tempo desacelerava, enquanto ambos enfrentavam a iminência de um resultado que poderia transformar suas vidas para sempre. Ele sussurrou palavras de coragem e confiança, sentindo que aquele gesto era tão essencial quanto qualquer protocolo médico, e que a conexão emocional entre eles poderia influenciar a própria trajetória da cirurgia. Lily fechou os olhos, segurando a mão de Ethan, sentindo sua presença como um escudo contra o medo, e prometendo a si mesma que enfrentaria tudo com coragem. A equipe médica, silenciosa e concentrada, preparava cada equipamento, cada detalhe, enquanto Ethan respirava fundo, pronto para acompanhar cada passo e garantir que tudo fosse feito com precisão absoluta. Enquanto Lily era levada para a sala cirúrgica, Ethan permaneceu do lado de fora, observando o monitor de sinais vitais e respirando fundo, tentando controlar a ansiedade que ameaçava dominá-lo. Cada minuto parecia interminável, cada segundo carregado de tensão, e cada pensamento girava em torno de possibilidades, riscos e esperança. Ele sentia que a vida de Lily estava nas mãos de todos, mas que também dependia de sua força, paciência e vigilância emocional. A conexão silenciosa entre eles se tornava ainda mais evidente, mesmo à distância, enquanto ele permanecia atento, pronto para agir, intervir ou confortar, dependendo do que fosse necessário. O suspense era palpável, e cada membro da equipe médica compartilhava da mesma intensidade emocional, conscientes de que aquele momento poderia definir não apenas a vida de Lily, mas também a trajetória de todos que a amavam. Ethan respirou fundo, tentando focar na respiração, repetindo mentalmente cada passo da cirurgia e cada detalhe do plano médico, enquanto o mundo ao redor parecia silenciar, concentrando-se apenas na sala de operação e na esperança que crescia. Ele sabia que, independente do resultado, aquele momento estava gravado para sempre em sua memória, como um ponto de virada não apenas para Lily, mas para sua própria vida, que jamais seria a mesma. A tensão, o drama e a emoção se entrelaçavam, criando um clima que prenderia o público até o último instante, mantendo-os na expectativa da virada que se aproximava, o resultado da cirurgia que definiria o destino de Lily e, consequentemente, a continuidade de sua história de amor e superação. Antes de você continuar acompanhando essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a tensão que está prestes a acontecer vai prender seu coração e você não vai querer perder nenhum detalhe do que vem a seguir.
Ethan permaneceu ao lado do monitor de sinais vitais, respirando fundo enquanto observava cada batida do coração de Lily subir e descer na tela, cada marcação pulsando como se estivesse sincronizada com a própria esperança de todos que aguardavam do lado de fora. O hospital inteiro parecia conter a respiração, cada membro da equipe circulando em silêncio absoluto, preparando-se para enfrentar o que poderia ser uma operação arriscada e revolucionária. Cada detalhe do equipamento era conferido mais de uma vez, cada fio, cada máquina, cada instrumento. Ethan lembrava-se de cada conversa, cada exame revisado, cada decisão tomada para chegar àquele momento, e o peso de tudo parecia esmagar seu peito, mas ao mesmo tempo, uma determinação silenciosa o impulsionava a permanecer firme, como se sua força emocional fosse essencial para guiar Lily através do desconhecido. Lily, deitada na mesa, com os olhos fechados, segurava a mão do anestesista, tentando respirar lentamente, enquanto o medo e a esperança se misturavam em seu peito, e Ethan sentia cada vibração, cada movimento, cada leve mudança na expressão dela. Ele olhou para o relógio, percebendo que os segundos se arrastavam, cada um deles carregado de suspense, e sentiu que aquele instante definiria não apenas o destino de Lily, mas também o rumo de sua própria vida. À medida que a anestesia começava a fazer efeito, o coração de Ethan apertou. Ele sabia que, a partir daquele momento, tudo dependeria da equipe médica e do delicado procedimento que estava prestes a começar. Cada passo da cirurgia estava planejado, cada possível complicação antecipada, mas mesmo com toda a preparação, a incerteza permanecia, criando uma tensão quase palpável. Ele se lembrava da primeira vez que encontrou Lily, caída na estrada, e de como aquele encontro inesperado havia transformado não apenas a vida dela, mas também a sua. Cada memória, cada sorriso tímido, cada olhar trocado ao longo das semanas passadas se misturava à ansiedade do presente, tornando a espera ainda mais intensa. Ethan respirava profundamente, tentando manter a calma enquanto observava os monitores, sentindo que, de alguma forma, sua presença silenciosa poderia transmitir coragem a Lily, mesmo que ela não pudesse percebê-lo nesse instante. A equipe iniciava o procedimento, cada movimento calculado com precisão milimétrica, e cada segundo parecia arrastar-se infinitamente, mantendo Ethan em tensão máxima. O relógio parecia zombar de Ethan, cada minuto alongando-se como horas, e ele sentia cada batimento do coração de Lily como se fosse o seu próprio. A ansiedade crescia a cada etapa da cirurgia, cada análise de imagens, cada ajuste delicado feito pelos cirurgiões especializados da Clínica Internacional. Ethan fechava os olhos por breves segundos, repetindo mentalmente cada passo, cada medida preventiva que haviam discutido, tentando visualizar um resultado positivo, uma saída segura do labirinto de risco que a cirurgia representava. Ele lembrava-se das conversas, dos momentos de silêncio, dos risos tímidos que compartilhara com Lily nos dias anteriores, e a mistura de medo e esperança o consumia por completo. Cada membro da equipe sentia a tensão, conscientes de que aquele momento representava não apenas uma operação de alta complexidade, mas a possibilidade de mudar uma vida, de escrever uma história de superação que ultrapassaria qualquer expectativa. Ethan sentia que precisava permanecer firme, não apenas como médico ou amigo, mas como alguém cuja energia e presença emocional podiam influenciar a trajetória de Lily, mesmo à distância. Enquanto os instrumentos cortavam com precisão e cada movimento era milimetricamente calculado, Ethan mantinha-se em estado de alerta constante, observando cada gráfico, cada sinal, cada pequena alteração que pudesse indicar perigo.
Ele sabia que a cirurgia era arriscada, que cada passo poderia representar sucesso ou desastre, e que sua presença silenciosa ali, cada respiração contida, cada oração interna, era parte da força que precisava sustentar Lily. Ele lembrava-se das primeiras conversas, da dor que ela carregava e da esperança que começava a nascer entre eles, e cada memória agora se entrelaçava à tensão presente, tornando o momento ainda mais intenso, dramático e quase palpável para quem o acompanhasse. Lily, inconsciente, ainda transmitia sinais sutis de força, cada batimento sendo acompanhado de perto, e Ethan sentia que precisava estar pronto para reagir instantaneamente a qualquer sinal de complicação, cada fibra do seu ser sintonizada com o delicado equilíbrio entre risco e chance de vida. Horas se passaram como minutos, e a cada fase concluída, uma pequena onda de alívio atravessava Ethan. A tensão, porém, nunca desaparecia completamente, pois cada instante poderia representar uma virada inesperada. Ele observava as máquinas, ouvia os sons controlados da sala de cirurgia, cada ruído carregado de significado, e sentia que cada segundo representava uma batalha silenciosa, uma dança entre esperança e medo. A complexidade do procedimento mantinha todos atentos, e a atmosfera no hospital estava carregada de suspense, cada respiração suspensa, cada olhar significativo entre os profissionais. Ethan sentia que sua dedicação, pesquisa e vínculo com Lily estavam prestes a culminar em um momento que definiria a vida dela, e possivelmente o amor que surgia entre ambos. Ele respirou fundo mais uma vez, sabendo que, depois da cirurgia, nada seria como antes. O momento crítico chegou, a equipe realizava o fechamento delicado, e Ethan sentiu seu coração apertar com a tensão de cada gesto final. Cada passo da equipe era acompanhado com precisão, mas a incerteza ainda pairava, lembrando a todos da fragilidade da vida e da importância do instante. Ethan segurou-se à esperança, lembrando-se de cada vitória até aquele ponto, cada pequeno progresso que Lily fizera, e orando silenciosamente para que o resultado fosse positivo, para que aquela batalha que parecia impossível tivesse um desfecho feliz. Cada monitor, cada sinal vital, cada movimento das mãos da equipe representava mais do que técnica, era a manifestação da coragem, do amor e da determinação humana em enfrentar o impossível. Quando finalmente ouviram o sinal de estabilidade, Ethan sentiu suas pernas fraquejarem. Um suspiro coletivo atravessou a sala, e o coração dele, ainda acelerado, começou a se acalmar lentamente. Lily havia passado pelo procedimento com sucesso, e cada esforço, cada minuto de tensão, cada ligação internacional, cada toque e palavra de conforto, agora fazia sentido. Ele se sentiu invadido por uma mistura de alívio, gratidão e emoção profunda, consciente de que aquela experiência havia transformado não apenas a vida dela, mas a sua própria para sempre. A equipe sorriu, lágrimas silenciosas foram contidas, e Ethan sentiu que cada batalha pessoal e profissional havia sido recompensada. Nos minutos seguintes, enquanto Lily ainda se recuperava da anestesia, Ethan permaneceu ao lado dela, segurando sua mão com firmeza, garantindo que ela sentisse segurança, calor e presença. Cada batida do coração dela transmitia uma mensagem silenciosa de vitória, coragem e esperança, e Ethan percebeu que a vida lhes dava uma nova chance, um novo começo, e que o vínculo entre ambos, construído em meio à dor e à tensão, agora podia florescer de forma única e intensa. A emoção, o drama e o suspense culminaram em um momento de alívio e celebração silenciosa, preparando o terreno para os capítulos futuros, cheios de amor, superação e felicidade.
Após a cirurgia, Lily permaneceu em recuperação, o corpo ainda frágil, mas a esperança pulsando com cada respiração que a mantinha viva. Ita estava ao seu lado, presente em cada instante, segurando sua mão com firmeza e transmitindo uma força silenciosa que ela precisava mais do que nunca. Cada gesto dele, cada olhar, cada palavra baixa e cuidadosa tornava-se um bálsamo, um suporte emocional que se misturava à medicina para criar um ambiente de cura completa, não apenas do corpo, mas do espírito. Lily, consciente do esforço de Ita, sentia uma gratidão que ia além das palavras, e um afeto crescente que transformava cada momento juntos em algo mágico e inesperado. Eles passavam horas conversando sobre sonhos interrompidos, planos de vida e memórias antigas, enquanto a recuperação física avançava lentamente, mas de forma constante. Ita observava cada progresso, desde pequenos movimentos das mãos até a melhora no sono e na respiração, sentindo cada pequena vitória como se fosse um triunfo compartilhado entre ambos. A cidade lá fora continuava sua rotina indiferente, mas para eles, o mundo inteiro parecia concentrado naquele quarto de hospital, onde a vida, o amor e a superação se encontravam em cada gesto e silêncio. Cada toque, cada sorriso tímido, cada olhar prolongado criava uma tensão doce, carregada de sentimentos silenciosos que só eles compartilhavam. Nos dias que se seguiram, Ethan começou a planejar pequenas saídas com Lily, passeios rápidos pelo jardim do hospital, caminhadas curtas pelo pátio, sempre monitorando sinais vitais e respeitando limites, mas permitindo que a jovem experimentasse momentos de liberdade após meses de medo e ansiedade. Cada passeio trazia um novo nível de conexão entre eles, os sorrisos se tornavam mais frequentes, os olhares mais longos, e o toque das mãos se tornava cada vez mais natural, carregado de intimidade silenciosa. Lily se sentia protegida e, ao mesmo tempo, viva de uma forma que não experimentava há muito tempo, e cada instante com Ethan parecia preencher lacunas profundas em seu coração. Ethan, por sua vez, sentia que seu papel havia mudado, ele não era mais apenas o médico que salvou sua vida, mas alguém essencial para a reconstrução de sua confiança, alegria e esperança. Cada conversa, cada gesto de cuidado, cada risada compartilhada fortalecia o vínculo, tornando-os inseparáveis mesmo diante das restrições físicas e emocionais do pós-operatório. Eles descobriam afinidades, interesses comuns, sonhos parecidos, e cada detalhe aumentava a intimidade, transformando a amizade inicial em algo mais profundo, silencioso, mas inegável. Enquanto Lily recuperava forças, Ethan decidiu começar a introduzir pequenas surpresas que pudessem alegrar seus dias, e livros que ela adorava, músicas que lembravam momentos felizes, pequenas lembranças que trouxessem luz aos dias escuros que ela havia enfrentado. Cada gesto era pensado para mostrar que a vida ainda podia ser bela, mesmo depois de tanta dor e medo, e que a esperança podia renascer de maneira inesperada. Lily sentia-se emocionada, reconhecendo a atenção, o cuidado e o afeto genuíno, e sua confiança em Ethan crescia a cada instante. Cada sorriso, cada gesto de cumplicidade, cada momento compartilhado tornava-se um elo invisível entre os dois, algo que nem mesmo palavras poderiam descrever com precisão. Ethan se permitia sentir aquilo, embora tentasse manter a postura de médico, consciente de que aquela relação estava ultrapassando barreiras profissionais, mas que a intensidade e a sinceridade eram inevitáveis diante da proximidade e da vulnerabilidade de Lily. Grace, a mãe de Lily, observava cada interação entre Ethan e sua filha, emocionada, reconhecendo que algo especial estava surgindo. Ela percebia que o cuidado de Ethan ia muito além da medicina, e que seu coração estava, de fato, conectado ao de Lily.
Cada gesto dele, cada atenção dedicada, cada presença silenciosa, transmitia segurança e carinho, e a mãe sentia que a filha estava se abrindo para um novo capítulo em sua vida, cheio de esperança, amor e alegria. Lily também sentia essa conexão, percebendo que Ethan não estava ali apenas para cuidar de sua saúde física, mas também de sua alma, de suas emoções, de sua felicidade. Cada dia juntos fortalecia essa ligação, e a jovem começava a se permitir sentir, a confiar e a sonhar novamente. A recuperação de Lily avançava, e Ethan decidiu que era hora de introduzir passeios mais significativos, pequenas viagens curtas fora da cidade, caminhadas à beira do lago próximo, jantares simples que se transformavam em momentos inesquecíveis. Cada experiência compartilhada aprofundava o vínculo, revelando emoções que ambos sentiam, mas que ainda não haviam sido verbalizadas. A tensão emocional entre eles crescia, silenciosa, mas palpável, e cada toque, cada olhar, cada gesto de cuidado se tornava uma linguagem própria, uma forma de comunicação que falava mais do que palavras poderiam expressar. Ethan percebia que Lily estava renascendo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e que a conexão entre eles poderia transformar suas vidas de maneiras que nenhum deles havia imaginado. Enquanto os dias passavam, Ethan se via cada vez mais envolvido, e a preocupação com Lily deixava de ser apenas profissional. Ele sentia que a vida havia colocado aquela pessoa diante dele por algum motivo, e que o amor que crescia silenciosamente precisava ser reconhecido, mesmo que de maneira sutil. Cada gesto dela, cada sorriso, cada palavra carregava camadas de significado, e ele se permitia sentir algo que não podia ser ignorado. Lily, por sua vez, percebia o cuidado, a atenção e a presença constante de Ethan, e começava a se permitir sentir algo maior do que gratidão, uma atração profunda, emocional, silenciosa, mas que tomava cada espaço do coração. A cada noite, antes de dormir, ambos refletiam sobre tudo o que haviam passado, sobre cada obstáculo superado, cada momento de medo, cada gesto de carinho, e percebiam que algo especial estava surgindo entre eles. Ethan, ainda com cautela, começava a imaginar um futuro com Lily, momentos compartilhados, sonhos realizados, uma vida construída sobre a base da confiança, do respeito e do amor que crescia silenciosamente. Lily sentia a mesma coisa, um misto de gratidão, amor e esperança, percebendo que aquele vínculo poderia se transformar em algo eterno. A tensão entre passado e futuro, medo e esperança, dor e amor, criavam um clima de expectativa e emoção que prendia o público, deixando todos ansiosos pelo próximo passo, da confirmação de que não apenas a vida de Lily havia sido salva, mas que algo ainda mais extraordinário poderia nascer daquela conexão. Cada olhar, cada gesto, cada palavra não dita carregava o peso da emoção e do desejo de recomeço, preparando o terreno para a próxima fase da história, do florescer do amor entre Ethan e Lily, e a construção de uma vida cheia de significado e felicidade. Com a recuperação de Lily consolidada, Ethan e ela começaram a explorar uma conexão mais profunda, que transcendia a gratidão e o cuidado médico. Cada encontro se tornava uma dança delicada entre emoção e desejo contido, onde olhares demorados e toques sutis falavam mais do que palavras poderiam expressar. Ethan, consciente do vínculo que se formava, sentia-se tomado por sentimentos intensos e inesperados, uma mistura de admiração, amor silencioso e responsabilidade. Ele sabia que o que sentia por Lily não era apenas paixão, mas um respeito profundo pela vida que ela tinha enfrentado, pela coragem que demonstrava e pela força que irradiava em cada gesto. Lily,
por sua vez, sentia o coração acelerar sempre que ele entrava no quarto, e mesmo diante da fragilidade restante após a cirurgia, percebia que sua vida estava se transformando. Cada pequeno gesto dele, cada sorriso tímido, cada palavra baixa transmitia segurança, afeto e esperança, e ela se permitia responder com olhares cúmplices e sorrisos sinceros que falavam de um sentimento emergente. O mundo lá fora continuava indiferente, mas no pequeno universo que compartilhavam, cada segundo parecia expandir-se, carregado de possibilidades, sonhos e sentimentos que eles ainda não haviam verbalizado completamente. O vínculo entre Ita e Lily tornou-se evidente para todos que os cercavam, desde a mãe dela, Grace, até os enfermeiros e colegas do hospital. Cada gesto de cuidado, cada passeio planejado, cada conversa silenciosa era notada, e a percepção do que crescia entre eles se tornava impossível de ignorar. Ethan começou a permitir-se gestos mais íntimos, segurar a mão dela com mais firmeza, caminhar ao lado dela nos jardins do hospital, compartilhar detalhes de sua própria vida, criando um espaço seguro para que Lily pudesse se abrir emocionalmente. Lily, sentindo a sinceridade de cada ação, começou a revelar partes de si mesma que antes estavam escondidas, os sonhos, desejos, lembranças e até pequenas vulnerabilidades que agora podia compartilhar sem medo. Cada confidência silenciosa fortalecia o vínculo, e ambos percebiam que a atração não era apenas física, mas emocional, espiritual e intelectual, criando uma base sólida para algo que poderia durar a vida inteira. Ethan decidiu que era hora de dar pequenos passos simbólicos para mostrar o quanto Lily significava para ele. Ele começou a trazer flores simples, cartas manuscritas, pequenos gestos de atenção que transmitiam mais do que palavras poderiam. Cada detalhe era pensado para mostrar que a vida ainda podia ser bonita, que o amor podia renascer mesmo após a dor, e que eles tinham uma segunda chance não apenas de existir, mas de viver plenamente. Lily, emocionada, sentia cada gesto como um lembrete de que havia esperança, de que a vida poderia ser colorida novamente, e que alguém genuinamente se importava com ela. A cada sorriso, a cada olhar prolongado, a tensão entre os dois se transformava em algo doce, caloroso e inevitável, criando uma atmosfera onde a emoção se tornava quase palpável, e o público sentia a intensidade daquele amor silencioso, mas crescente. As primeiras conversas sobre o futuro surgiram de forma natural, tímida, mas cheia de significado. Ethan e Lily começaram a compartilhar sonhos, ideias sobre viagens, planos de vida, e até detalhes simples do dia a dia que antes pareciam distantes e impossíveis. Cada conversa revelava afinidades profundas, interesses comuns e valores compartilhados, reforçando a sensação de que o encontro deles não havia sido apenas coincidência, mas algo destinado. Lily começou a se sentir segura para imaginar uma vida ao lado de Ethan, e ele, por sua vez, percebia que não queria apenas cuidar dela, mas construir uma vida ao lado dela, celebrar cada vitória e enfrentar qualquer desafio juntos. Cada olhar cúmplice, cada sorriso tímido, cada toque de mão se tornava um pacto silencioso de amor e companheirismo, preparando-os para o próximo passo, transformar esse vínculo em um compromisso real e profundo. Grace, a mãe de Lily, observava emocionada a transformação da filha. Ela percebia que Ethan não apenas havia salvado a vida de Lily, mas havia devolvido a ela a capacidade de sonhar, sorrir e amar novamente. Cada gesto de Ethan, cada palavra carinhosa, cada cuidado com a saúde e a felicidade de Lily a confortava e emocionava, reforçando a sensação de que aquele amor era genuíno e destinado a florescer.
Ela começou a imaginar o futuro da filha, e cada sorriso de Lily ao lado de Ethan preenchia seu coração de alegria, esperança e confiança de que sua filha finalmente encontrara alguém que realmente se importava, alguém que poderia ser parceiro, protetor e amigo em todas as circunstâncias da vida. Conforme a recuperação avançava, Ethan e Lily começaram a planejar momentos mais significativos fora do hospital, pequenas viagens, passeios pela cidade, jantares simples mas cheios de intimidade. Cada experiência compartilhada fortalecia o vínculo, criando memórias inesquecíveis e aproximando-os ainda mais. O sentimento que crescia entre eles transformava a cada instante em uma experiência emocionalmente intensa, e cada toque, sorriso ou olhar prolongado reforçava a certeza de que o amor havia surgido, silencioso, mas arrebatador. Ethan sentia que cada momento com Lily era precioso e que a vida havia lhes dado uma segunda chance não apenas de existir, mas de amar plenamente, e essa sensação tornava cada gesto ainda mais intenso e significativo. A tensão entre o passado e o futuro, entre o medo e a esperança, criava uma atmosfera carregada de emoção, onde cada gesto, cada palavra e cada olhar era carregado de significado. Ethan percebeu que o momento de expressar seus sentimentos mais profundamente estava se aproximando, e Lily, por sua vez, sentia o mesmo, ainda que não ousasse verbalizar completamente. Cada instante juntos era um lembrete de que a vida é preciosa, e que o amor verdadeiro surge mesmo nos momentos mais inesperados e desafiadores, transformando dor em alegria, medo em coragem e esperança em realização. Por fim, após semanas de aproximação, cuidado e compartilhamento de sonhos, Ethan tomou coragem. Em um jardim iluminado pelo pôr do sol, onde cada folha refletia a luz dourada e cada brisa parecia sussurrar promessas de felicidade, ele segurou a mão de Lily, olhou profundamente em seus olhos e disse: Lily, cada momento ao seu lado me mostrou que o amor verdadeiro existe, e que não importa o que enfrentamos, quero estar com você para o resto da vida. Lily, emocionada, sentiu lágrimas silenciosas rolarem pelo rosto, e respondeu com um sorriso que traduzia tudo o que palavras jamais poderiam expressar. A conexão deles se solidificava, e o próximo capítulo estava prestes a começar, no início de um amor eterno e de uma vida reconstruída sobre esperança, coragem e cumplicidade. O pedido de noivado surgiu em um dia claro, onde o céu parecia conspirar com a felicidade do momento. Ethan preparou cada detalhe com a mesma dedicação que dedicou à recuperação de Lily, escolhendo o local, a música e as palavras com precisão e sentimento genuíno. O jardim onde tudo havia começado agora se tornava palco de um novo capítulo, flores recém-cortadas exalavam perfume doce, o sol atravessava as folhas criando sombras delicadas e cada passo de Ethan em direção a Lily parecia ecoar uma promessa silenciosa de amor eterno. Ele segurou a mão dela com ternura, lembrando cada batalha que enfrentaram juntos, cada lágrima, cada sorriso, cada momento de medo que agora se transformava em esperança. Lily, sentindo cada emoção, percebia que a vida havia lhe dado não apenas uma segunda chance, mas a possibilidade de um amor completo, profundo e verdadeiro, capaz de transformar dor em alegria e incerteza em confiança. Quando Ethan se ajoelhou, mostrando o anel cuidadosamente escolhido, os olhos de Lily se encheram de lágrimas, e seu coração disparou com a intensidade de quem percebe que finalmente encontrou sua casa emocional, alguém que não apenas a amava, mas que compreendia cada parte de sua história e de sua dor. O anúncio do noivado foi seguido por uma euforia contida, mas profunda, entre amigos, familiares e colegas que acompanharam cada passo da história de Lily e Ethan. Cada gesto, cada palavra e cada olhar compartilhado refletia a emoção de quem testemunhava um amor construído sobre superação, coragem e esperança.
Grace, a mãe de Lily, abraçava a filha, emocionada e aliviada, percebendo que a felicidade da jovem era real e merecida, e que o homem ao seu lado não era apenas alguém especial, mas alguém que se tornará indispensável em sua vida. A cidade ao redor parecia indiferente, mas dentro do círculo de afetos, cada detalhe se transformava em celebração silenciosa, risadas, olhares cúmplices, abraços calorosos, e a sensação de que a vida, mesmo após tantos desafios, havia se mostrado generosa e surpreendente. Ethan e Lily sentiam a força daquele vínculo crescer, percebendo que cada obstáculo que enfrentaram havia fortalecido não apenas o amor, mas também a confiança, a cumplicidade e a capacidade de enfrentar juntos qualquer desafio que surgisse. Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, a emoção se misturava à ansiedade e à expectativa. Cada escolha, e do vestido aos convites, da decoração à música, carregava um significado profundo, uma celebração não apenas de um momento, mas de toda uma trajetória marcada por desafios superados e amor conquistado. Ethan se envolvia em cada detalhe, atento aos desejos de Lily, garantindo que cada elemento refletisse não apenas a beleza, mas também a essência do que viviam juntos, do amor, coragem, esperança e fé no futuro. Lily, por sua vez, se emocionava a cada passo, percebendo que a vida agora era uma tela em branco onde poderiam pintar juntos uma história repleta de cores, alegrias e memórias que seriam eternas. Cada ensaio, cada escolha de música, cada teste de decoração e prova de vestido se transformava em momentos de cumplicidade, risadas e emoção, aproximando-os ainda mais e tornando o casamento não apenas uma celebração, mas a culminação de uma história que tocava o coração de todos ao redor. O dia do casamento chegou como um clímax emocional, carregado de beleza, emoção e expectativa. Ethan, vestindo o terno impecável, aguardava no altar, cada batida do coração refletindo a intensidade do momento e a consciência de que cada desafio, cada lágrima e cada momento de medo agora culminavam naquele instante perfeito. Lily surgiu vestida de branco, radiante, cada detalhe do vestido refletindo a delicadeza e a força que sempre possuíram dentro dela. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu desacelerar, cada respiração, cada gesto e cada emoção compartilhada falava de amor verdadeiro, de uma conexão que ultrapassava a razão e que havia resistido a todos os obstáculos. Amigos e familiares, emocionados, observavam o momento, conscientes de que estavam testemunhando não apenas um casamento, mas a vitória do amor sobre a adversidade, a transformação da dor em alegria e da esperança em realidade tangível. Durante a cerimônia, cada palavra, cada voto, cada gesto carregava um peso simbólico profundo. Ethan prometeu estar ao lado de Lily em todos os momentos, em saúde e doença, alegria e tristeza, reconhecendo não apenas o amor que sentia, mas também a coragem que ambos tiveram para chegar até ali. Lily, com lágrimas de felicidade, retribuiu a promessa, emocionada e consciente de que cada instante de luta e superação havia sido recompensado com aquele amor pleno e verdadeiro. Quando se beijaram, foi como se todo o tempo, todo o sofrimento e toda a espera fossem transformados em pura felicidade, celebrando a vida, o amor e a união que transcenderia qualquer desafio futuro. O público aplaudiu, emocionado, e o sentimento de esperança e amor compartilhado permaneceu no ar, criando uma memória que seria lembrada para sempre, não apenas como uma história de casamento, mas como uma história de superação, resiliência e triunfo do amor verdadeiro. Os anos seguintes foram marcados por uma felicidade tranquila, mas intensa, que permeava cada instante da vida de Ethan e Lily.
O casal aprendeu a equilibrar trabalho, família e momentos de cumplicidade, sempre lembrando do passado que os havia unido de forma tão única. Cada manhã começava com sorrisos, abraços e pequenas demonstrações de carinho, enquanto olhares cúmplices revelavam a força de um vínculo construído sobre amor, superação e confiança. Lily, totalmente recuperada, irradiava saúde e alegria, e Ethan continuava ao seu lado, não apenas como parceiro, mas como amigo, confidente e companheiro de vida. Cada desafio cotidiano era enfrentado juntos, e cada conquista era celebrada com intensidade, lembrando-os de que cada instante era precioso e digno de ser vivido plenamente. Quando descobriram que Lily estava grávida, a emoção tomou conta de ambos. Cada ultrassom, cada consulta, cada batimento cardíaco ouvido pelo aparelho era recebido com lágrimas de alegria e sorrisos de emoção. Ethan se dedicava ainda mais, preocupado com cada detalhe, desde a alimentação de Lily até os cuidados médicos, mas sempre transmitindo calma e segurança. Lily, por sua vez, sentia-se segura e amada, vivendo a gestação com gratidão e esperança, consciente de que sua vida agora se expandia para incluir não apenas o amor do marido, mas também a promessa de novos seres que iriam preencher seus dias de alegria. Cada movimento do bebê parecia uma mensagem de vida, e cada momento era celebrado como um milagre contínuo, lembrando-os da força da esperança e do poder de um amor verdadeiro. O nascimento dos gêmeos foi cercado de emoção indescritível. Ethan permaneceu ao lado de Lily durante todo o parto, segurando sua mão, incentivando-a e compartilhando cada respiração e cada batimento de coração como se fossem seus próprios. Quando os bebês finalmente chegaram ao mundo, chorando e saudáveis, lágrimas correram pelo rosto de ambos, enquanto sentiam pela primeira vez aquele amor avassalador que apenas pais podem experimentar. O quarto se encheu de alegria, emoção e gratidão, e cada detalhe daquele momento se tornou eterno em suas memórias. Lily, exausta, mas radiante, segurava os filhos nos braços, enquanto Ethan observava, emocionado, percebendo que aquele instante representava a concretização de uma vida reconstruída, cheia de significado e plenitude. Os primeiros meses com os gêmeos foram de aprendizado, desafios e descobertas, mas também de um amor sem limites. Ethan e Lily dividiram cada tarefa, cada cuidado, cada sorriso, transformando as noites em momentos de cumplicidade e as manhãs em celebrações silenciosas da vida. A casa que antes era apenas um lar agora se tornava um refúgio de alegria, risos e amor genuíno. Cada olhar trocado entre eles reforçava a certeza de que o destino os havia unido, não apenas para superar desafios médicos, mas para construir uma família baseada em respeito, carinho e dedicação mútua. A alegria e a inocência das crianças lembravam-os diariamente de que cada instante era precioso, e que a vida, mesmo após os momentos mais difíceis, podia ser surpreendentemente bela e abundante. Com o tempo, Ethan e Lily perceberam que haviam criado algo ainda mais forte do que imaginavam, uma família completa, onde o amor transcende as adversidades e a felicidade nasce das pequenas vitórias do cotidiano. Cada aniversário, cada conquista das crianças, cada sorriso espontâneo se transformava em um marco de gratidão e celebração. Eles aprenderam a valorizar cada instante, a encontrar beleza nas rotinas mais simples, e a perceber que o amor verdadeiro não se mede apenas por grandes gestos, mas também por constância, presença e dedicação silenciosa. Cada abraço, cada beijo, cada palavra de incentivo tornava-se uma lembrança eterna da força do vínculo que os unia, transformando cada dia em uma celebração da vida.
Ita e Lily passaram a compartilhar suas experiências com amigos, familiares e até com a comunidade, inspirando outros com a história de superação, coragem e amor que haviam vivido. Cada relato, cada conversa, cada lembrança do caminho que os trouxe até aquele ponto reforçava a beleza de suas escolhas, o poder da esperança e a importância de acreditar na vida mesmo diante dos desafios mais sombrios. A história deles se tornou um testemunho de que milagres acontecem quando há fé, determinação e amor, e que mesmo nos momentos mais desesperadores, a vida pode se revelar generosa e surpreendente. Nos momentos de reflexão, Ita e Lily percebiam que haviam vencido não apenas a doença, o medo e a incerteza, mas também a solidão e o desespero que assombravam suas vidas antes do encontro que mudou tudo. Cada gesto de carinho, cada olhar cúmplice e cada riso compartilhado com os gêmeos era uma prova de que o amor verdadeiro não apenas cura, mas transforma. Em silêncio, eles se permitiam agradecer por cada dia, cada vitória, cada respiração e cada batimento de coração que os mantinha juntos. E em meio a toda a alegria, uma certeza permanecia em que a vida, mesmo com seus altos e baixos, sempre reserva momentos de beleza incomparável quando se é capaz de amar, confiar e lutar por aqueles que fazem o coração vibrar.